Olá, meus amigos, minhas amigas, bem-vindos ao meu humilde canal. E no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre o futuro do Charles Oliveira, nosso querido Charlinho do Bronx. Mas antes de começar o vídeo, eu vou pedir para você escrever qualquer merda aqui nos comentários. Clica aqui na seção de comentários e escreve assim, ó, blu, blu, blu. Pra quê? Pro YouTube aumentar o engajamento desse vídeo, ele vai perceber que tem muita gente comentando, vai aumentar o engajamento e vai entregar o vídeo para mais pessoas, valeu? Ao mesmo tempo, já deixa o seu like aqui e inscreve se você não for inscrito no canal. Aí, já batemos 2.000 inscritos, muito obrigado, valeu. E agora a meta é 3.000, então já não vamos perder tempo não. Aproveita que já bateu 2.000, já vamos embrasado pros 3.000. Dito isso, vambora começar o vídeo para falar sobre o futuro do Charlinho. Rapaziada, desde o último evento, uma porrada de lutador começou a dar as caras aí falando que quer lutar com o Charlinho, desafiando o Charlinho. Agora que ele tem um cinturão, né, uma luta que vale bastante, tá todo mundo desafiando o cara. Tem esse gordinho aqui, ó. Sabem quem é esse gordinho aqui? É um gordinho aí que tá desafiando o Charles Oliveira. Vamos ver o que ele falou? I'd love to fight Charles, though. Everyone goes on about his Pô, crap. não sei se vocês vão conseguir ouvir, né? Eu dei play aqui, mas... E ainda que conseguisse ouvir, ele tem um inglês ridículo. Mas nesse vídeo aqui ele falou que não. Que o pessoal acha que o Charles tem o grappling... O nível de grappling acima que o meu. Eu acho que não. Inclusive, eu acho que eu mando melhor do que ele em pé também. Assim, bem delusional, né? Bem desiludido. Nosso querido pé de pimba. Mas ele não foi o único, não. Olha aí, ó. Conor McGregor também. Se eles quiserem, eu espanco o Charles. Então, Conor McGregor tá confiante. Olha que se eu fosse Conor McGregor, eu não estaria tão confiante assim, tá? Depois dessa luta aí que ele fez com o Max Holloway, amarrando o Max Holloway durante 25 minutos, que será que o Charles não faria com o Conor McGregor, né? 10 anos parado, velho pra caramba também. Já vai fazer quase 37 anos o McGregor, tá? Já contemporâneo ali do Charles. Imagina o quão feio que seria essa luta. E outro cara também, Dan Hooker, pô, pelo amor de Deus, Dan Hooker. Cara, existem níveis nesse jogo aqui, né? O Dan Hooker achou por bem, meu irmão, começar a falar merda do Charles Oliveira. A chorar enquanto recebe o título BMF é gay. Logo o Dan Hooker falando de gay. Acho que era melhor ele ficar quieto, mas tudo bem. Outra luta que, assim, pouco seria competitiva, né? Mas enfim, nesse vídeo aqui eu fiz um apanhadão de possíveis lutas agora pro Charles do Bronx. Vou falar de cada uma delas, vou dar a minha opinião e vou pedir a sua opinião também. Então, vamos embora para essas lutas aí. Vamos lá, rapaziada. Primeiro nome, Charles Oliveira versus Conor McGregor. Essa aqui, sem dúvida nenhuma, seria a melhor luta pro Charlinho. Ia fazer a grana da vida e, de quebra, não ia ser uma luta difícil. Porque, de novo, rapaziada, o Conor McGregor tá há muito tempo parado, tá... Usou umas substâncias e ficou sem, aí voltou a ser testado pelo antidoping, só que ainda não lutou. Aí falou que se lesionou de novo. Mano, cara, assim, ele é um ex-lutador. Não dá nem pra falar que é em atividade, porque ele só tá em atividade nos teclados, né? Mas o Conor McGregor é um ex-lutador, é um aposentado. Então, mano, com certeza, o Charles Oliveira, que ainda tá performando muito bem, que apesar de ter a mesma idade do McGregor, né? Eles com certeza não estão no mesmo nível de atuação, porque o Charles Oliveira tá ativo, muito ativo, atuando pra caramba em alto nível. E, cara, se essa luta que vier a acontecer, eu acho que, infelizmente, a gente não vai ver nenhum resquício do Prime Conor, do que realmente foi o auge do Conor McGregor, e vai ser uma luta fácil pro Charles, tá? Inclusive, se o Charles entrar modo cerebral, já falei, né, que o Charles tem sim cérebro, o moleque é muito inteligente, se ele entrar pra fazer esse mesmo tipo de jogo que ele fez com o Holloway, cara, eu acho que o Conor McGregor não vai nem apresentar a resistência que o Holloway apresentou, e vai ser debulhado no primeiro ou no segundo round, assim, sem muita dificuldade, tá? Esse é o meu prognóstico pra essa luta aí. Agora, quais são as chances dela acontecer? Cara, eu não sei qual é o interesse do UFC de colocar o Conor McGregor pra apanhar. Eu acho que se fosse pra pagar bolsa alta pro McGregor, seria pra ele vencer bem, de preferência nocauteando, botar ele contra um strike, algum cara que vai trocar porrada com ele, algum Dan Hooker da vida, ou então se for algum cara que tenha wrestling, algum cara bem mais fraquinho. Cara, a notícia que a gente tem é que o Conor McGregor tava pensando o Dan Ige pra lutar no peso leve. O Dan Ige, um striker da categoria de baixo, pra lutar no peso leve. Porém, parece que ofereceram Carlos Prates pra ele, então eu já fiquei até um pouco confuso qual é a real intenção do UFC, né? Se é botar o Conor McGregor contra um cara muito duro pra ele perder, ou um cara bagre pra ele vencer. Se for pra botar contra um cara duro pra ele vencer, vai ser um cara mais novo. Então, justamente um cara tipo do perfil do Carlos Prates, que tá chegando agora, não vai ser um cara duro e um cara velho, que é o caso do Charles do Bronx, que já é um cara conhecido e que não vai ter tantos anos pela frente. Então, essa luta aí, galera, eu acho que é dificílimo de acontecer pelo pensamento da empresa, tá? Se for eu colocar o Conor McGregor pra servir de cordeiro sacrificial, vamos botar ele contra um cara novinho chegando, mano. Michael Morales, um Carlos Prates da vida, ou Maurício Ruff da vida, o Ruff vencendo o Chandler, casar aí Ruff versus McGregor, alguma coisa nesse sentido. Não vejo ele colocando, o UFC colocando o McGregor contra um cara duro e que não tem mais muito a entregar assim, que é o caso do Charles Oliveira. E quando eu digo muito, eu tô falando em tempo, tá? O Charles não vai ficar, mano, mais 3, 4 anos performando não, rapaziada. Não vai. Próxima luta, Charles do Bronx contra Arman Tsarukyan.
E essa luta aqui, rapaziada, faz muito sentido. Por quê? Principalmente pelo lado do Arman Tsarukyan. Porque, cara, não tá com nenhuma cara de que o Arman vai disputar cinturão agora, tá? Inclusive perguntaram pro Dana White de novo nessas últimas coletivas aí, ele desconversou, falou que não, porque é treta aí, tem coisa que não dá pra falar. Rapaziada, o que a gente percebe é que o Dana White realmente odeia o Arman Tsarukyan e que não vai dar uma colher de chá pra ele agora. Então, assim, provavelmente ele vai ter que fazer mais uma luta, até porque o Ilia Topuria, que é o campeão, vai ter que unificar o cinturão dele agora contra o Justin Gaethje. Provavelmente ele vai lutar com o Islam depois disso. E aí, o Arman Tsarukyan vai ficar esse tempo todo parado? Não, né? Então, o que poderia ser uma compensação pro Arman Tsarukyan, o UFC chegar pra ele assim e dizer, ó, você não vai disputar o cinturão linear agora, mas você vai poder disputar o cinturão BMF contra um cara que você já venceu. Aí, vão pagar bem o cara, né? E botar ele pra refazer o Charles do Bronx. E como o cara ele sabe da situação dele, porque rapaziada, o Arman ele sabe, ele, tipo assim, ele tá conversando com o Dana White, o manager dele tá conversando com o Dana White, ele sabe, mano, se ele vai disputar o cinturão agora ou não. Provavelmente ele não vai. Então, mano, em vez de ficar parado aí mais um ano, sei lá, ou então ter que pegar um cara, sei lá, um Benoit Saint-Denis da vida, que é um cara, pô, duríssimo também, que tá chegando agora. Meu irmão, luta com o Charles do Bronx, é um cara mais velho, é um cara que ele já venceu, e é um cara que tem um cinturão, né? Um cinturão que não vale de merda nenhuma, mas pelo menos é um cinturão. E, pelo que eu ouvi, o cinturão BMF eles pagam como se fosse cinturão linear, tá? Acho que foi o Durinho que falou isso, que o pagamento, né, de bolsa de disputa de cinturão BMF é igual de cinturão linear. Então, mano, o moleque vai fazer dinheiro, vai lutar com o cara que ele já lutou, seria do interesse dele também, né? Dada a situação, que ele não vai lutar pelo cinturão linear agora, seria uma luta interessante pra ele. E pro Charles Oliveira, ele ia defender o cinturão dele, tendo a chance de se redimir daquela performance contra o Arman Tsarukyan, que não foi lá das melhores, né? O Charles tava meio apagado, não tava tão agressivo assim em pé. Ele vai poder refazer essa luta. E tem aquela estatística interessante que o Charles está 5-0 em revanches. Ou seja, ele nunca perdeu uma revanche na vida dele. Todo cara que ele lutou mais de uma vez, ele venceu na revanche. Então, isso seria uma luta interessante, tá? E posso falar, essa é uma luta que me agrada. É uma luta possível de acontecer. Eu acho que nenhum fã ia reclamar, nem o fã do Arman Tsarukyan, porque o Arman Tsarukyan hoje ele tá muito mais popular, tem muito mais fã hoje do que daquela época que ele enfrentou o Charles. A galera do Charles, assim, já tá acostumado o cara pegando luta ruim, né? Pegando luta difícil, então acho que ninguém ia se opor também. Cara, é uma luta que pode ser interessante pro UFC, pode ser interessante pro Arman, pode ser interessante pro Charles e pros fãs. Então, essa daqui é uma das lutas que mais tem chances de acontecer, na minha visão. Próxima luta, Charles do Bronx versus Alexander Volkanovski. E olha aí, rapaziada, essa luta aí já é pensando um pouquinho fora da caixinha, tá? E se o vovô Volka, meu irmão, ficasse de saco cheio daquela categoria lá, o cara, pô, vai ter que lutar com Movsar Evloev, Leron Murphy, dois caras que não vão agregar nada no legado dele. E se ele tentar buscar outro cinturão da categoria de cima? Ele já tentou fazer isso contra o Islam Makhachev, que era o cinturão linear, acabou dando errado. Mas dessa vez ele pode tentar de novo pelo cinturão BMF contra o Charles do Bronx. E ó, o próprio Max Holloway, quando ele tentou subir pela primeira vez, ele lutou com o Dustin Poirier, deu errado, né? Não converteu bem. Depois ele voltou pro peso leve, lutou contra o Justin Gaethje, ganhou o cinturão BMF e performou bem demais. Então quem sabe o Alexander Volkanovski não performa melhor agora nessa categoria. E olha que a última performance dele no peso leve não foi ruim não, tá? Aquela luta contra o Islam foi muito boa. Mas, cara, olha só, ele vai pegar um cara contemporâneo dele, da mesma idade, na verdade um pouquinho mais novo, né? O Charles tem 36, o Volka já tem 37. Mas, cara, são dois caras do nível altíssimo, o campeão da categoria de baixo contra um campeão BMF da categoria de cima. Luta interessantíssima. E, ó, posso falar, não sei quem é que venceria essa luta não, hein? Eu acho que 50-50, rapaziada. 50-50. Talvez um pequeno favoritismo pro Charles do Bronx. Porque ele tem a vantagem do tamanho, né, envergadura. Querendo ou não, ele é um ano mais novo, né? Se bem que eu não sei quem é que tá com o queixo mais prejudicado aí. Mas, cara, será uma luta insana e com certeza todo mundo ia gostar. Na verdade, acho que já podiam casar essa luta agora, rapaziada. Deixa pro Evloev e o Leron Murphy lá disputar o cinturão linear. Deixa o Volkanovski vagar o cinturão, que ele não precisa mais de cinta, cara. O cara já virou campeão, já perdeu, já recuperou o cinturão de novo. Cinturão da categoria de baixo pra ele não vai agregar tanto assim mais no legado dele. Então ele pode subir, disputar o cinturão BMF e se ele vencer, pode finalmente se aposentar. Dá um descanso pro velho, né? Próxima luta, Charles do Bronx contra Paddy Pimblett. E essa luta aí, rapaziada, vai depender de como o UFC vai querer tratar o Paddy Pimblett a partir de agora. Bom, ele já teve todo aquele tratamento a pão de ló para chegar a uma disputa de cinturão e acabou perdendo pro Justin Gaethje, né? Foi trauletado, meu irmão, não conseguiu performar muito bem, foi muito burro, nem tentou usar o carro-chefe dele, que era o grappling, levou uma peia em pé, apanhou pra caramba. Mas ele nem saiu tão queimado assim, tá? Apesar da derrota, a galera gostou lá, porque ele mostrou muita raça, né? Mostrou muito queixo. A galera gostou da luta. Então, eu não sei se o UFC vai querer dar outra carne assada pra ele, né? Pra deixar o cara, pra voltar o cara na coluna de vitórias, ou se vão continuar oferecendo luta difícil. Tipo assim,
Benoit Saint-Denis da vida, próprio Arman Tsarukyan, talvez. Se for pra oferecer uma luta difícil, cara, podem casar essa luta aí já pelo cinturão BMF, assim, que ninguém ia se opor. Na verdade, ia ter um outro hater ali falando que não faz sentido nenhum, né? O cara disputar o cinturão vindo de derrota. Mas assim, em época de Paramount, rapaziada, quem é que liga mesmo pra isso? Ainda mais cinturão BMF. Cinturão BMF não vale nada. Então, no final das contas, seria uma luta muito maneira. Ia lotar a arena, ia, meu irmão, mover os números todos, mover os ponteiros lá, todo mundo ia comentar, todo mundo ia fazer vídeo. Meu irmão, ia ser um estardalhaço do caramba. O problema é que, pra mim, na minha humilde opinião, o Perry Pimblett não tem chance alguma contra o Charles do Bronx. O Império vai levar um cacete arrumado. E no grappling, cara, o Charles do Bronx é melhor do que ele. Então, eu não sei que tipo de proposta que ele ia levar pra essa luta. Ia quedar o Charles do Bronx, ia trabalhar na guarda do Charles. Então ia ficar trocando em pé pra defender com o queixo. A gente fala da defesa do Charlinho, a defesa do Perry Pimblett é pior ainda, rapaziada. O Charlinho, ele tem uma guarda furada, né? Que ele põe a mãozinha assim e os golpes entram do mesmo jeito. O Perry Pimblett nem isso, mano. A mão dele, o cara deixa a mão larga lá, um atrás do outro com o queixão pra cima, assim. Mano, assim, ia ser um monólogo do Charles Oliveira, na minha opinião, tá? Não ia ser competitivo, mas ia ser muito engraçado, tá? Ia render trash talking, ia ser muito engraçado. Agora, o problema ia ser se o Perry Pimblett fosse brutalizado. E aí, meu irmão, não tem carisma que sobrevive à sequência de derrota, né? O cara vai ficar... Já perdeu uma pro Justin Gaethje, já perdeu outra pro Charles. E aí ia ter que buscar uma carneçada, porque se ele pede 3 seguidas, aí o pessoal podia meio que ficar saturado, né? Tipo assim, ah, tá, cara, tem um personagem engraçado, mas lutar que é bom nada. E aí já ia acabar com as ações do Perry Pimblett. Coisa que eu acho que não é do interesse do UFC, né? Eu acho que é do interesse do UFC engordar o pato e deixar o cara vendendo ingresso, né? Sendo ativo. E pra isso ele tem que estar vencendo. Então, vai depender do que o UFC vai querer pro futuro do Perry Pimblett. Mas é uma luta interessante, sim. Mas é isso daí, rapaziada. Essa é a minha opinião. Essas são as lutas que eu acho possível o Charlinho enfrentar agora, né? Eu não vejo muita coisa diferente disso. Vai ser ou Conor McGregor, ou Arman Tsarukyan, ou Volkanovski, ou o Perry Pimblett. Se fosse pra botar em grau de probabilidade aqui, eu colocaria Arman Tsarukyan em primeiro, depois Conor McGregor, depois Volkanovski e por último Perry Pimblett. Mas é isso aí, vamos ver o que o UFC tem pra oferecer, né? A gente nunca vai saber o próximo passo do UFC. Então, deixa o seu comentário aqui, diz aí qual luta que você gostaria de assistir pro Charlinho e deixa aqui sua opinião se você tem alguma outra luta possível de acontecer, alguma luta que eu não tô enxergando. Deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, valeu, falou e até mais.